Salve galera! Esse não é mais um vídeo do Pé de Limão chegando. Calma que eu vou explicar melhor. Estamos aqui para manifestar nossa indignação contra os ataques feitos pela família Bolsonaro à jornalista Patrícia Campos Melo, da Folha de São Paulo. A pessoa querer um determinado tipo de matéria a troco de sexo. O depoimento do Hans River, para o Ministério Público, ela queria um furo. Ela queria dar um furo, tá? A qualquer preço contra mim. O porquê desses ataques? Simples. Patrícia é a jornalista responsável pelas matérias que apontam o uso de empresas de disparos de mensagens pela campanha de Jair Bolsonaro durante as eleições 2018. Isso mostraria a ilegalidade da campanha de Bolsonaro, principalmente porque Patrícia aponta em suas reportagens que esses disparos eram para proliferação de fake news contra o PT, que naquele momento rivalizava com o então candidato a presidente pelo PSL. Além de que esses gastos não foram declarados e, portanto, seriam caixa 2. A empresa Iacos é acusada de envolvimento no disparo de mensagens em massa por aplicativos durante a campanha eleitoral de 2018. Em depoimento à CPMI das fake news, o ex-colaborador da empresa, Hans River, afirmou que cada funcionário usava vários celulares para fazer campanhas comerciais e políticas, com disparo de mensagens pelo WhatsApp. O ex-funcionário foi convocado por causa de uma reportagem do jornal Folha de São Paulo, feito pela jornalista Patrícia Campos Melo sobre disparos de mensagens durante a última campanha presidencial. Essas reportagens apresentaram tantas provas que foi a causa da abertura da CPI da fake news, considerada pelo governo o calcanhar de Aquiles do presidente de sua campanha, pois pode gerar um pedido embasado de impeachment. Por isso, de forma agressiva e irresponsável, este governo, que já acumula ataques à imprensa, e vamos falar disso em outros vídeos posteriores, tem atacado a jornalista da Folha de São Paulo. O canal Pé de Limão é uma mídia independente que busca discutir os problemas da sociedade nesse momento difícil em que a gente vive. Mas sabemos que a Folha de São Paulo não é a flor que se cheire quando se fala de imprensa livre. Muitas vezes a Folha se comportou como um partido político e defendeu seus interesses empresariais e ideológicos. E pior, fez isso escondendo suas posições ideológicas e fingindo neutralidade. Mas a Patrícia, ela é uma trabalhadora, mulher, e sofreu ataques que são extremamente machistas e baseados em mentiras. Para entender o que aconteceu, na CPI da fake news foi montado um grande teatro que disparou mentiras sobre a jornalista por conta de sua fonte que mudou de lado. 3 dias depois, segundo a própria jornalista, que a matéria sai, ele chegou para ela e disse, não contem mais comigo, tudo que eu disse podem esquecer. Ou seja, nesse momento ele recua porque talvez uma boa proposta tenha sido feita, financeira, etc e tal. Hans River do Nascimento Rios é um ex-funcionário de uma das empresas investigadas pela CPI, a Iacom. E ele é a fonte que denunciou a Patrícia que em 2018 Bolsonaro usou as mensagens. No entanto, após um acordo com a Iacom sobre uma dívida entre as partes, Hans mudou de opinião e criou uma história em que Patrícia usou de questões sexuais para conseguir algumas declarações na tentativa de desviar o foco das investigações que estavam acontecendo ali. Ele negou que tenha dado informações à jornalista da Folha de São Paulo e fez ofensas à repórter. Quando ela escutou a negativa, o distrato que eu dei e deixei claro que eu não fazia parte do meu interesse, a pessoa querer um determinado tipo de matéria a troco de sexo, que não era a minha intenção. A Folha de São Paulo foi rápida e em resposta publicou os prints da conversa entre Hans e Patrícia. Mas de repente, do nada, surgiram milhares de postagens na internet dizendo que aqueles prints eram falsos. Vem cá, veja bem, o tal do Hans usou a CPI da fake news para soltar uma mentira que foi alimentada pelas mesmas redes que ele mesmo havia denunciado para a Patrícia anteriormente. Olha que coisa louca. Você tinha o seu computador e junto com o computador você colocava 4, 5 celulares emparelhados. Então você abria o WhatsApp, você colocava o WhatsApp, fazia o cadastro do WhatsApp, você pegava um chip da TIM, da Vivo, da Claro ou da Oi, ou números internacionais,
e você cadastrava no CPF que eles passavam, que a própria empresa passava. Muitos desses CPFs, inclusive, seriam de pessoas mortas ou de idosos que não utilizam o WhatsApp. Mas para piorar, após tudo isso, o deputado federal Eduardo Bolsonaro passou a reforçar isso nas mídias sociais dele e ainda fazendo ofensas machistas à jornalista. Antes de tudo, ele é grave porque é evidentemente uma mentira, né? O apoio dado pelo filho do Bolsonaro reforça a ideia de que isso é, na verdade, uma estratégia das mais baixas que tem para desarmar a jornalista. E, na sequência, seu pai, Jair Bolsonaro, presidente do Brasil, falou isso que você vai ver e ouvir agora. O depoimento do River, Hans River, para o Ministério Público, ela queria um furo. Ela queria dar um furo, tá? A qualquer preço contra mim. Um presidente da República não pode falar isso e fomentar o ódio e a misoginia. Esses ataques não questionam as técnicas jornalísticas da profissional, mas tentam ferir sua dignidade como mulher, como cidadã, como pessoa. Assim como aconteceu no episódio em que o jornalista Glenn Greenwald sofreu ataques da justiça, do presidente e até agressões físicas num programa de rádio, nós do canal Pé de Limão não vamos deixar isso passar batido. Isso para nós é emblemático, demonstrativo do espírito do tempo em que estamos vivendo. Queremos expressar nossa solidariedade à jornalista Patrícia de Campos Melo e dizer que a liberdade de opinião, de crença, o respeito aos direitos humanos, individuais e coletivos são muito importantes para nós. Deixar que isso se perca é, na verdade, perder nossa capacidade de ser uma sociedade. Permitir o machismo como instrumento institucional de luta política é o fim do que podemos chamar humanidade. Isso é inaceitável, principalmente vindo de um governo. Patrícia, tamo junto, porque sem democracia e pluralidade, sequer estaríamos aqui. Se você gostou, compartilha, deixa seu like. Esse foi o editorial onde o Pé de Limão coloca o seu posicionamento. Obrigado.